absoluta. Era uma pessoa com retardo mental completo, em estado de coma, né, em estado vegetativo. Ninguém nessa situação pode ser nem relativamente incapaz. Tá? Só que hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, primeiro, ele mudou o tratamento de pessoa interditada para pessoa curatelada. Qual que é o enfoque, né, quando ele faz isso? O que ele faz? Ele tira essa palavra que realmente é uma palavra muito excludente. Interdição significa que você está barrando, está impedindo a pessoa meio que de viver. Então, você não está impedindo, você está dando um cuidado, é um cuidado, é uma curatela. Tá? Então, a palavra é mais palatável, digamos assim. Só que alterou só em relação ali à teoria das incapacidades e não mexeu nos outros artigos do Código Civil que trazem a palavra interdição. Então, quando a gente vê escrito lá, olha, não existe mais interdição no ordenamento jurídico, não é bem assim. Hoje, a interdição é tratada como curatela por uma questão de terminologia para ficar menos discriminatório. Mas não é que existe, o processo é o mesmo, o registro é o mesmo, tem os mesmos elementos, da mesma maneira que era feito antes, é feita hoje, porém mudou a terminologia por essa questão para trazer mais inclusão e mudou a questão da capacidade civil, que hoje está restrita, a incapacidade absoluta está restrita só à idade. Ou seja, só os menores com menos de 16 anos que podem ser absolutamente incapazes. Nem as pessoas em coma profundo há anos são absolutamente incapazes, mas, olha que tristeza, são relativamente incapazes. Quando que uma pessoa relativamente incapaz, em coma absoluto por anos, que inclusive foi aposentada por invalidez e tem uma conta bancária para receber o benefício, o que acontece? Essa pessoa, para sacar dinheiro, ela tem que ser assistida. Eu vou levar essa pessoa ao banco para assistir? Não, ela tem que ser representada. Só que, gente, o Estatuto foi brilhante para quem era realmente relativamente incapaz antes. Por exemplo, síndrome de Down com efeitos brandos, né? A síndrome de Down, ela traz um espectro muito grande aí de problemas para a saúde. Tem pessoas que são totalmente capazes, são totalmente... têm plena capacidade civil. E outros que são muito sacrificados com a síndrome de Down. Ela traz efeitos diferentes. Então, o fato de ter síndrome de Down, antes, já era motivo para decretar incapacidade absoluta. E essa pessoa, com isso, não podia casar, não podia ter filho, nada disso, né? Então, o que acontecia? Isso trouxe inclusão para muita gente. Mas, em compensação, não se pensou na proteção de quem realmente precisa dessa proteção. O que acontece quando você diz que uma pessoa que está em coma, impossibilitada de manifestar vontade, precisa de um representante para cuidar dele, né? Para poder trazer aí, para viver por ele, na verdade? O que você faz quando você diz que ele é relativamente incapaz e não mais absolutamente? Você tira o benefício dos atos não prescreverem em relação ao absolutamente incapaz, ou seja, vão prescrever em relação a esse relativamente incapaz. Imagina uma situação de abuso em relação do curador com aquele paciente, não é? Isso vai prescrever. Olha que loucura. Não tem nulidade dos atos que são praticados. Então, todas essas proteções foram tiradas dos realmente absolutamente incapazes, que não seja em função da idade, tá? O que vocês vão responder na prova? Na prova, vocês vão dizer que foi alterada a teoria da capacidade. Hoje só são absolutamente incapazes os menores com menos de 16 anos. Toda e qualquer incapacidade superveniente, ou seja, após essa questão da idade, ela está limitada a uma restrição relativa da capacidade. E aí, com isso, relativa principalmente por quê? Porque essa restrição ela só pode estar ligada aos atos negociais e patrimoniais. Então, mesmo sendo relativamente incapaz, em relação aos atos que não tenham reflexo patrimonial ou negocial, essa pessoa não pode sofrer qualquer restrição à prática direta desses atos. E aí o Estatuto excepciona quem? O casamento. Fala que o casamento, e inclusive reconhecimento de filho, é uma situação que a pessoa não pode nunca, em hipótese alguma, sofrer restrição no seu direito pleno de poder casar. É isso que está na lei, com segurança.
Aí a questão prática, a gente sabe que aí não tem manifestação de vontade, a gente arruma essa desculpa para não casar quem é absolutamente incapaz, não manifesta vontade. Aí a gente arruma desculpa para falar que reconhecimento de filho precisa de ato personalíssimo e não manifestou esse reconhecimento, mas a lei fala que é só relativamente e que isso aí, reconhecimento de filho e casamento não fala expressamente que não é questão nem patrimonial e nem negocial. Quando que você elege um herdeiro necessário e isso não envolve patrimônio? Se você casa, você está elegendo um herdeiro necessário. Se você reconhece filho da mesma maneira. Mas a lei fala de forma expressa que esses atos não podem sofrer restrição, nem mesmo se pela teoria antiga, essa pessoa seria absolutamente incapaz. Ela será, no máximo, relativamente incapaz e, mesmo assim, isso está restrito aos atos patrimoniais e negociais. Tranquilo? Durmam com essa, né? Esse aí é muito complexo, mas, de qualquer maneira, isso vai mudar, mas ainda, né, isso vai sofrer alteração, mas ainda não temos. Então, temos os elementos do registro que são exatamente os mesmos, com a seguinte diferença. O artigo 92 fala que eu tenho que mencionar o limite da capacidade, caso ela seja relativa. Ou seja, se o mandado não trouxe a informação de que a pessoa é relativa ou absolutamente incapaz, subentende-se que a incapacidade é absoluta. Isso está aqui no artigo 92 e não foi modificado. Só que nós temos que fazer a interpretação sistemática aqui e lembrar que, se não existe mais a incapacidade absoluta em função dessa ação de curatela, eu preciso necessariamente saber que, se não trouxe nenhuma informação, ela vai ser no máximo relativa. Olha que complexo. Então, se eu não mencionar nada no registro em relação ao limite, ela vai ser relativa, mas a lei está falando que, se não falar nada, ela é absoluta. Só que não existe mais absoluta se não for em função da idade. Como que nós vamos agir para diferenciar isso e para responder na prova? Objetivamente, a restrição vai ao limite do relativamente incapaz e isso não atinge os atos negociais e patrimoniais. Isso nós temos que saber que objetivamente a lei diz isso. E ela, inclusive, fala que casamento e reconhecimento de filho não são atos patrimoniais e nem negociais, tá? Agora, em relação aos limites, se vier um mandado judicial hoje dizendo que a pessoa está curatelada e ela é relativamente incapaz, ou nos moldes e limites do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós estamos sabendo que ela é, no máximo, relativamente incapaz. Agora, se existe uma pessoa que já está incapacitada, já está interditada desde antes do Estatuto, e essa incapacidade é absoluta, eu vou deixar essa pessoa se casar? Mesmo que ela consiga manifestar vontade. Na verdade, na prática, eu estou vendo que ela consegue, eventualmente, manifestar vontade. Por exemplo, alguém que tenha esquizofrenia, que tem lapsos de lucidez e lapsos de não lucidez. Então, ali naquele momento, ele está manifestando a vontade visivelmente. Ou seja, se fosse passar pelo juiz e pela perícia hoje, seria relativamente incapaz. Mas no registro consta a interdição com incapacidade absoluta. Como que o registrador vai fazer? Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente quer de cara interpretar que não existe mais isso. Só que como que é a justificativa para você sair dessa? Nós temos um ato que foi determinado pelo juiz. A lei superveniente não vai desfazer um ato judicial porque você não sabe a circunstância daquele caso. Se, por exemplo, você pega uma interdição absoluta e fala que ela é relativa e com isso essa pessoa pratica um ato com os limites da assistência, por exemplo, você pode eventualmente estar desprotegendo alguém que tenha um benefício previdenciário que não vai ter condição de ir lá ser assistido. Como que você considera suspenso isso aí, alterado automaticamente de absoluto para relativo? Imagina a fila dos INSS da vida, dos fóruns, etc. e tal, se tudo isso fosse levantado instantaneamente. Não é. Então, o que já foi feito tem que ser modificado judicialmente. Então, nós temos hoje incapacidades absolutas em função de restrição de capacidade, não em função da idade? Nós temos, porque de forma... o que foi feito judicialmente e não foi desfeito ainda continua valendo. Mas aí vai correr prescrição?
Nulidade? Sim. Aí é doutrinário, não existe isso no estatuto. Doutrinariamente falando, nós estamos entendendo que vai correr prescrição sim, que essa foi uma regra do Código Civil que não foi revogada, que diz que os absolutamente incapazes terão a